um serviço, né? E isso é todo o diferencial. Por isso que nós estamos trazendo agora o Conselho Tutelar para as audiências, para que as próprias instituições também tenham consciência disso. Começamos a partir de janeiro a trazer os conselhos tutelares, e a partir de junho ou julho, se não der nada errado, vamos trazer também os CREAs, para que eles possam ter essa clareza, tá? Porque o Conselho Tutelar funciona realmente como órgão essencial e preventivo. Quando requisita um serviço, seja da Secretaria de Educação, seja da Secretaria de Saúde, seja da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Mobilidade, é porque está visando ali justamente essa proteção integral da criança e do adolescente. E daí também eu tinha falado aqui da necessidade da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esporte. Saúde também. Tá mais duas secretarias, Secretaria de Mobilidade e Secretaria de Saúde, que precisam estar interagindo nesse debate, tá certo? Lição de casa aí para CID. Tá bom? Então, assim, é muito importante, porque isso nos permite trabalhar de forma preventiva na política pública que deve ser implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e nos ajuda também a implementar a política judiciária da partir das crianças que estão acolhidas. E quando a criança está acolhida, ela já entra como prioritária àquelas que estão fora do acolhimento. Todas as crianças são prioridade, mas aquelas que estão acolhidas são prioridade entre as prioridades, tá certo? Porque se ela tem toda a gama de serviços à disposição dela, fica muito mais fácil a reintegração, a família se preparar, se adequar para receber de volta essa criança e ela ser desinstitucionalizada, como é a pretensão, seja da guarda subsidiada, seja da desinstitucionalização sustentável. Então isso a gente precisa trazer para os próximos debates, para as próximas reuniões, talvez não seja em audiência pública, mas para as próximas reuniões, para que eles possam se conscientizar dessa participação, dessa necessidade de atender prioritariamente as crianças institucionalizadas, e aí também a essas prevenções, que quando o Conselho Tutelar está atuando, já é porque tem algum problema. Então essa criança que está com o foco ali do Conselho Tutelar, já precisa ter um olhar mais cauteloso para ela. Por quê? Porque a família está desestruturada. Se não é atendida ali a requisição do Conselho Tutelar, possivelmente vai acabar culminando num acolhimento. Então, uma coisa é a demanda da população. Todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação e tudo. Mas quando é necessária a intervenção do Conselho Tutelar, é porque já tem um desestruturamento ali. Então, essa situação precisa ser tratada e precisa, talvez, ser um critério até de priorização pelos demais serviços. Mas aí para uma reflexão de todos os demais participantes aqui, se for o caso, a gente poder construir um fluxo conjunto, sugerindo as secretarias pertinentes para avaliarem a situação, para a gente conseguir desenvolver nesse sentido. Eu vou passar rapidamente, para a doutora para fechar a nossa mesa, mas antes eu vou passar aqui ao representante da doutora Paula Belmonte, para falar rapidamente com o doutor. Boa tarde, pessoal. Não vou me alongar aqui, né, no avançar da hora. Primeiramente, peço desculpas aí pela informalidade, né, um pouco de surpresa também, mas estamos aqui à disposição da sociedade, estamos aqui à disposição do Conselho Tutelar, que na maioria das vezes, se não colocar 99% das vezes, é onde chega, né, a demanda em primeiro lugar, quem a sociedade recorre de fato é o Conselho Tutelar, e eu sou entusiasta da audiência pública, que eu acho que é aqui onde começa a política pública efetiva, ao meu sentir, começa aqui.
É aqui onde a gente vem decantando uma política pública, a gente vem amadurecendo o debate e vem enfrentando de fato quais são os principais pontos que o Conselho Tutelar vem enfrentando. Então, quanto legislativa, eu peço desculpa em nome da deputada Paula, que não pôde estar presente, por isso que foi em última hora mesmo, que até o último minuto ela tentou, mas não conseguiu estar presente em razão de outros compromissos. Mas quero aqui colocar o nosso gabinete à disposição, quero colocar o nosso mandato à disposição, pois só a título de curiosidade, aqueles que não sabem, a deputada entrou na política em decorrência da perda de um filho. Então, a gente enxerga esse tema com muita seriedade, com muita responsabilidade. Então, nós estamos à disposição de todos. Nosso gabinete é o gabinete 22, no quarto andar. Chegando lá, pode procurar o Matheus e o café já está pago, viu? Tá caro. Obrigado. Importantíssima essa participação do Poder Legislativo, aqui representada pelo senhor Matheus, em nome da deputada Paula Belmonte. Quero só pontuar uma coisa que foi muito importante. Obrigado pelo puxão de orelha em relação à vara da infância, a essa ausência de comunicação. Em verdade, nós determinamos na decisão que o Conselho seja oficiado para acompanhar e fiscalizar, mas talvez a gente precisa esclarecer que a criança foi reintegrada, né? Então, a gente manda oficiar para acompanhar, fiscalizar, é porque a gente já entendeu que isso possivelmente teria vocês entendido que aí a criança teria sido reintegrada. Então, vou fazer constar das decisões, a criança foi reintegrada e solicitamos... De preferência para o conselheiro que encaminhou com a parte. Na verdade, nós encaminhamos para o conselho, e aí o conselho é que faz a distribuição entre si, tá certo? Para encerrar os debates da mesa, sem prejuízo dos debates que ocorrerão e a apresentação do plano pela CIG, do que nós pensamos até aqui e que estará submetido a crítica, a sugestão de todos vocês, eu vou passar a palavra à doutora Luísa de Marilac, nossa promotora de justiça, que tem muito contribuído aqui para os trabalhos da infância e juventude, com seus profundos conhecimentos, aprendo a cada dia com a doutora Luísa. Eu quero passar a palavra, então, para finalizar aqui os trabalhos da mesa. Alô, boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro, desculpa meu atraso, eu teve um acidente, não foi comigo, eu fiquei presa no trânsito. E foram 3 carros e um caminhão que estavam impedindo a passagem ali na EPE. Então, fiquei presa um tempão, não sabia nem do que se tratava, estava só engarrafada. Mas, enfim, chegamos. Renato já fez uma fala aqui pela Promotoria da Infância, né, dizendo das nossas preocupações. Acho que doutor Reginaldo, em primeiríssimo lugar, queria parabenizar a Vara da Infância, parabenizar a sua iniciativa de trazer para cá uma discussão de uma política pública tão relevante como é a guarda subsidiada, na perspectiva da desinstitucionalização de crianças, mas também na perspectiva preventiva ao acolhimento, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre esses 2 vieses, né, de uma guarda subsidiada. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre guarda subsidiada em vários outros momentos. A gente teve um seminário sobre acolhimento familiar no auditório do MPDFT, tanto do ano passado como um anterior, em que o Sidney Fiore, que está até referenciado aqui no trabalho da Vara da Infância e da Juventude, é um promotor de justiça de Tocantins, e ele vem escrevendo sobre isso, vem divulgando os benefícios da guarda subsidiada, que vem sendo, as experiências que vêm sendo colhidas ali em Tocantins, então, e divulgando isso nacionalmente, como uma perspectiva de uma política pública de acompanhamento efetivo das famílias e de superação, né, de contribuição para a superação das situações de vulnerabilidade, né? Porque, de fato, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente ele estabeleça que o acolhimento ele não deve ser em razão da vulnerabilidade familiar, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Então, como é que a gente pode cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente
evitando de fato os acolhimentos em situações de graves vulnerabilidades. A gente precisa de políticas públicas adequadas para isso. E aí a gente já teve, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por assim, fez um webinário, né, trazendo o Sidney Fiore para falar sobre guarda subsidiada. Enfim, eu acho que a gente teve muitos momentos para discutir essa perspectiva, e agora, sendo feita essa audiência pública pela Vara da Infância, eu acho que é como se a gente estivesse dando um pontapé para que, de fato, isso venha acontecer no Distrito Federal. A gente sabe que a SEDES vem discutindo isso, vem estudando já há bastante tempo, né? Felipe Areda ali, a gente já conversou algumas vezes sobre a guarda subsidiada. A nossa perspectiva do Ministério Público é que, de fato, é uma ressignificação do trabalho de acompanhamento socioassistencial pelos CREAS, CRAS, né, pelos equipamentos, porque a gente precisa requalificar os serviços de fortalecimento de vínculos. Então, eu penso que a guarda subsidiada, ela, antes de ser uma bolsa, né, uma espécie de uma ajuda, ela é primordialmente um trabalho, precisa ser primordialmente um trabalho qualificado de fortalecimento de vínculos. Né? Eu acho que a gente tem um desafio grande no que diz respeito à política pública socioassistencial, mas também em relação à coparticipação das outras políticas, em qualificar o trabalho de fortalecimento de vínculos e as políticas de cuidado, porque a gente tem buscado solucionar situações em que há deficiência de cuidado, a gente tem buscado solucionar essas situações com afastamento familiar, a gente tem buscado solucionar essas situações com internações compulsórias, a gente tem buscado solucionar as situações, né, de relacionamentos familiares, de vínculos familiares, com situações que rompem esses vínculos. Então, assim, não faz sentido algum. Então, eu queria trazer aqui essa palavra assim, de confiança, né, de esperança, né, em que o Distrito Federal consiga lidar com esse desafio de fortalecer vínculos, desafio de apoiar as famílias para fazer aquilo que lhes é da sua natureza, que é o cuidado, né? E a gente precisa, e cuidado, para quem não foi cuidado, é muito difícil. Então, é preciso que as políticas públicas, elas sejam adequadas a ensinar o cuidado a quem não foi cuidado. Porque a repetição, os ciclos, né, de repetição, de violência, de afastamento, de vulnerabilização, a gente vê isso aqui, né, a gente vê o tempo todo isso nas nossas audiências, nos casos, né, se a gente não conseguir interromper esses ciclos, a gente vai estar fadado a trabalhar numa perspectiva que não é garantidora do direito à convivência familiar e comunitária, muito pelo contrário, né? Então, acho que quando a Vara da Infância e da Juventude, né, enquanto o órgão deliberador do sistema de justiça em relação aos direitos de crianças e adolescentes, traz essa preocupação da desinstitucionalização, justamente porque também faz essa autoavaliação e essa autocrítica de que, puxa, eu não quero estar aqui determinando afastamento familiar. Eu não quero ficar aqui prolatando decisões só de afastamento, de destituição, de suspensão, quando, na verdade, o que eu vejo é que precisa de uma política pública que seja de fortalecimento dessas famílias e de capacitação desses sujeitos para fortalecerem seus vínculos e promoverem o cuidado, de fato, das crianças e adolescentes. Então, parabéns, eu acho que é isso nesse momento. Eu acho que assim, o que nós esperamos enquanto rede, né, é que a gente consiga fortalecer
todas as ideias e todos os projetos e os estudos da SEDES, viu, Coraci? Para que a gente possa implementar, de fato, essa política, né? Eu acho que o Distrito Federal precisa disso com urgência, né, vamos dizer. E a gente pensar que os serviços de acolhimento, as equipes, e aí homenagem aqui a Esther, né, que está aqui presente, os serviços de acolhimento, eles têm buscado realizar uma tarefa hercúlea de articular uma rede de proteção para favorecer as reintegrações familiares. Né? Eu acho que desde depois de 2006, especialmente depois de 2010, 2011, quando nós começamos a discutir o fluxo de acolhimento aqui no Distrito Federal, a gente viu uma mudança significativa nas equipes dos serviços de acolhimento. Né? As equipes dos serviços de acolhimento passaram, de fato, a ir para a rua, a ir para a comunidade, a ir para as famílias, na perspectiva de construir essa possibilidade de reintegração familiar. E quando chega lá, a gente encontra muitas deficiências nas políticas públicas. E a gente precisa, então, criar uma retaguarda para essas equipes. Né? E a retaguarda dessas equipes precisa vir da política de assistência social, de fato. Precisa vir dos conselhos tutelares, como já tem vindo. Né? Os conselhos tutelares precisam de retaguarda, né? Porque, de fato, não adianta atender a família, aconselhar, orientar, quando as políticas públicas que precisam servir ele é vanguarda, que precisam estar na retaguarda, elas são frágeis, elas são falhas, elas não acontecem. Né? E aí a gente tem um desafio grande de discutir a prioridade na política pública das crianças que estão afastadas, doutor Edivaldo. Porque, por exemplo, a gente manda um ofício para uma criança que tem hipótese de espectro autista e que está na fila para ser atendida pela saúde e está acolhida. O acolhimento ele deveria sim passar na frente. Sim, porque está afastada da família. Só que o setor da política pública ainda não entende assim, né? A gente oficiei, eu estou falando um exemplo concreto, eu oficiei, aí foi me respondido, olha, ele é vermelho, porque é o mais urgente de todos e tal, mas a gente tem que atender a ordem, então o pedido foi de julho de 2024, e nós estamos atendendo as crianças que se inscreveram em janeiro de 2024. Ou seja, ainda tem 6 meses, sei lá quanto, para a gente esperar, sendo que é uma criança que está afastada da família, pelas condições de saúde e inadequação da família para esses cuidados. Então, assim, a gente precisa, e a gente vai precisar muito do senhor, para trazer essas políticas públicas aqui para esse auditório, para a gente discutir como é que as políticas públicas se reestruturam para dar prioridade absoluta para as crianças que estão afastadas de suas famílias por medida judicial, né, e que, portanto, precisam sim furar tal fila. Né? Então, acho que é isso. Queria parabenizar, agradecer a oportunidade e dizer que nós temos muitos desafios pela frente. Em breves palavras, tivemos uma aula, não é isso? Agradeço muitíssimo a doutora Luísa pela generosidade dos ensinamentos e eu assino ipsis literis o que a senhora falou. Eu acho que as crianças, eu já tinha mencionado rapidamente, não com esse brilhantismo, mas sobre a necessidade das crianças e adolescentes acolhidos terem essa prioridade entre as prioridades, né? Para que nós possamos de fato fazer cumprir o direito fundamental delas, principalmente de convivência familiar, seja no âmbito da própria família nuclear, extensa, ou no âmbito de uma família substituta. Então, eu agradeço aos participantes da mesa, vamos desfazer a mesa, agora vai ser apresentado o que nós já trabalhamos até aqui, por intermédio da CIG, para que então cada um que puder participar e contribuir possa fazer o debate. Com a palavra então a Ivânia, vou pedir para baixar aqui para a apresentação. Manda um abraço lá para a doutora Paula.